Não é uma doença sexualmente transmissível. Já foi identificado o vírus no esperma, na saliva, na vagina, na secreção vaginal. Esses vírus que foram identificados não eram viáveis, portanto, eles não eram capazes de transmitir a doença. Até o momento, ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Olá! Vamos em frente outra vez, outro assunto, né? Vamos conversar sobre monkeypox. A Covid continua fazendo seu ciclo normal aí, né? Estamos na expectativa da chegada de uma nova subvariante da Omicron. O fato é que o número de casos não cai muito, o número de óbitos também está ali, né? Entre 150 e 200 óbitos todos os dias. Isso é um desastre muito grande, né? Mas, neste momento, nós estamos com a pressão da varíola dos macacos. Nós já temos mais de 16 mil casos no mundo, em 75 países. No Brasil, estamos próximo ou já passamos dos 800 casos, embora sem nenhum óbito até agora. Tem um caso grave em Minas Gerais, mas nós não passamos de nenhum óbito. A Organização Mundial da Saúde decretou estado de emergência, uma coisa parecida com essa daí. E há preocupação, sim, no mundo todo em relação à perda do controle do que vai acontecer com a varíola dos macacos. Vai acontecer algum desastre? Veja bem, a África está desde 1958, aqui nós sabemos que existe a varíola do macaco lá e nunca passou disso. O que acontece na Nigéria e no Congo, que são os dois países que têm uma atividade maior, então é endêmica a varíola dos macacos, ali, aquele negócio não vai muito além nem volta para trás. Não volta para trás porque eles não têm dinheiro, não têm vacina, não têm remédio e não tem nenhum tipo de ajuda dos países ocidentais. Nenhum tipo de ajuda dos países ocidentais, né? Neste momento mesmo, estamos tendo de novo um surto de ébola, estamos tendo um surto do vírus de Marsburg, que é outro vírus da família do vírus do ébola. O mundo está calado. Coisa deles. O que vai acontecer com a varíola dos macacos no mundo? Vai acontecer o que acontece lá. Vai crescer um pouco mais, ou muito mais, o número de casos. Nós já estamos tendo transmissão comunitária, ou seja, gente que veio transmitiu para a gente aqui e essa gente que pegou está transmitindo para outras pessoas. Já temos gente local transmitindo para gente local. Só falta ter um reservatório animal. Na África, o reservatório animal é o macaco e o rato. O rato da planície, lá, o rato da selva deles. Lá. Neste momento, ainda seria possível, na maior parte dos países que estão recebendo essas pessoas infectadas, zerar a transmissão. Como faz para zerar a transmissão? O sujeito que se infecta é diagnosticado e isolado. Quanto tempo de isolamento? Aí está uma discussão. Tem muita discussão em relação ao diagnóstico, porque quando a gente fala de varíola dos macacos, olha, aparecem pequenas lesões avermelhadas que ficam amareladas, que depois abrem e depois criam uma crosta e depois fecham. E o cara tem febre, tem ímbas, hipertrofia dos gânglios, que fazem parte do sistema linfático em torno da porta de entrada da boca, nariz, que é rosto, pescoço, axilas. Temos um infartamento ganglionar na região do sistema geniturinário e ânus. Esse é o quadro clássico, né? Febre e tal, e esse infartamento ganglionar e as pústulas. Só que nós estamos vendo alguns casos em que aparece uma ou outra pústula, mas o cara está com a doença. Parece uma manchinha que parece herpes na boca e é varíola dos macacos. Aparecem lesões intraorais ou intranais e não aparece mais lesão em lugar nenhum, mas é varíola dos macacos. Então está difícil fazer diagnóstico. E aqui no caso do Brasil, temos o inferno brasileiro, né? Tem 4 laboratórios que estão fazendo o teste
e demoram dias para dar o resultado. Olha, eu vou no médico, faço o exame, daqui a 10 dias me dizem que eu estou doente. Eu já fiz o estrago que eu tinha que fazer disseminando a doença. Então, testar. Temos que ter mais laboratórios e com mais testes. E com maior rapidez para a entrega dos testes. Esse é um ponto vital. E aí temos que ter uma capacidade de se comunicar com esse pessoal. Cada vez mais a gente está vendo ainda, nesta fase da pandemia, a maior parte dos infectados é de homens que fazem sexo com homens. Estamos tendo muito cuidado, que nós não queremos transformar isso numa nova peste gay. Mas, neste momento, ainda o importante é essa forma de transmissão através do ato sexual. O que nós estamos assistindo é um aumento do número de casos, principalmente pela nossa incapacidade de fazer o isolamento dos casos que estão acontecendo. Quando eu isolo o caso, ele continua produzindo novos casos. Temos que lembrar, essa doença, um dos complicadores dessa doença, além da dificuldade do diagnóstico, além de não ter quadros claríssimos sempre, temos que lembrar que o período de transmissão dela pode ser muito longo, né? 20 dias, por aí. Tem gente que está falando em 40 dias. Como é que faz para evitar o aumento do número de casos? Tem que isolar. Isso significa falar para homens que fazem sexo com homens, assim, olha, eles têm que ficar em quarentena 21 dias. Tem gente falando em quarentena de 40 dias. Não é uma doença sexualmente transmissível. Já foi identificado o vírus no esperma, na saliva, na vagina, na secreção vaginal. Mas esses vírus que foram identificados não eram viáveis, portanto, eles não eram capazes de transmitir a doença. Existia nesses locais, mas não era capaz de transmitir a doença. Então, até o momento, ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Como é que faz para pegar? De novo, através do contato com as pústulas, ou seja, as feridas. São feridas que você passa a mão e aquela secreção tem vírus. O vírus penetra na nossa pele? Não. Essa secreção tem que ser levada até uma mucosa. O que é uma mucosa? É o que reveste o nosso corpo por dentro. Então, o que tem dentro da minha boca? Mucosa. O que tem dentro do meu nariz? Mucosa. O que tem dentro do meu pênis? Mucosa. O que tem dentro do meu ânus? Mucosa. O que tem dentro da minha vagina? Minha não, mas enfim, de quem a tenha. Através da mucosa, o vírus penetra. Então, de alguma forma, ele sai das pústulas e vai até as mucosas, né? Eu consigo imaginar um monte de jeito, mas não vou ficar aqui ensinando o Pai Nosso ao vigário para vocês, né? Vocês também são capazes de imaginar como, durante uma relação sexual, uma secreção vai parar numa mucosa. Temos 70 e poucos casos de crianças com a varíola dos macacos no mundo. Como aconteceu das crianças pegarem? Sem imaginar nada muito grave. Cobertor, toalha, roupa, fómites, como nós dizemos em fómites. Na medicina a gente chama essas coisas de fómites. Então nós temos que tomar muito cuidado com a fase que nós estamos vivendo. Não vai haver uma explosão? Não. Mas nós temos que cuidar disso. Tem vacina? Tem. Só que o fabricante de vacinas, que é uma fabriquinha dinamarquesa, produz 30 milhões de doses por ano. Não vai mudar muito isso, embora os caras estão falando que são capazes de fabricar mais. Tem 3 antivirais que podem ser utilizados para tratar essa doença. Nenhum deles tem registro no Brasil. O Ministério da Saúde tinha que, neste momento, estar estruturando uma rede de atenção à varíola dos macacos. Digamos que cada capital devia ter um hospital pronto para receber esses casos. O governo federal tem que fazer um estoque de vacina para vacinar o profissional de saúde e protegê-lo ao atender esses pacientes, por um lado. Por outro lado, fazer o estoque dos antivirais. Para quê? Para proteger a vida de alguns pacientes mais débeis que poderão morrer por causa da varíola.
De novo, é uma doença que mata frágeis. Toda doença mata mais frágeis. Então, um cara que tem uma doença pré-existente, um cara que tem uma condição clínica XY, poderá morrer, um velhinho poderá morrer. Então, nós tínhamos que ter essa agilidade do Ministério da Saúde para criar uma rede nacional de instituições que fossem focais para tratar varíola dos macacos de forma especializada, que soubessem utilizar os antivirais e que houvesse um estoque estratégico no Ministério para ser distribuído na periferia, comprado através do fundo rotativo da OPAS, por exemplo, já que nenhuma desses produtos tem registro no Brasil. Tudo isso exige muita inteligência, que é um negócio absolutamente em falta no Brasil, né? A única coisa que nós temos é a garganta do ministro da Saúde dizendo: eu estou fazendo, mas ainda não fiz. E quanto tempo demora eu estou fazendo? Se for depender de entrar na fila para comprar vacina da empresa dinamarquesa, o ano que vem. Mas os medicamentos já poderiam estar aqui. Os hospitais, para tratar aqueles que precisem ser internados, já poderia estar aqui. Uma campanha publicitária adequada para abordar esse problema já poderia estar sendo realizada. Nada disso está acontecendo. Então, na verdade, o macaco não tem grandes novidades novas e não tem boas notícias. Mas nós teríamos que estar cobrando do Estado brasileiro uma perspectiva de um projeto de ataque a essa doença, né? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Quando nós tivemos o início da epidemia de AIDS, década de 80, nós identificamos muito pesadamente uma doença que era típica de homens que faziam sexo com homens. Aprendemos que não é uma doença de homens que fazem sexo com homens. É uma doença de pessoas que fazem sexo. Então, homem, mulher, está todo mundo no mesmo barco. No começo, começou assim. E daí virou a peste gay. E isso foi ruim para o processo de conscientização e de fazer com que nós tivéssemos uma abordagem mais adequada para conseguir controlar a pandemia da AIDS. Hoje, melhor controlada no mundo todo, mas ainda muito difícil de abordar. Estamos com muitos antirretrovirais, mas já temos casos de cura até com algumas. Estas semanas temos uma notícia do 5º caso de cura de AIDS, um paciente que foi submetido a um transplante de medula, um procedimento muito complexo demais para ser tratado como sendo a cura da AIDS. Não dá para fazer transplante de medula. No Brasil, por exemplo, temos 900 mil portadores do vírus da AIDS. É impossível fazer transplante. Achar medula que dê para fazer transplante de medula, porque tem que ter também uma medula de uma pessoa resistente ao vírus. Então é mais complicado. O fato é, nós temos que não cometer novamente o erro de considerar essa doença uma peste gay. Mais ou menos isso que eu queria, era mais um resumo dessas coisas e colocar um pouco, destilar a minha condição em relação a isso. Mas um grande abraço a todos e todas. Qualquer coisa, põe aí no chat e a gente conversa. Até!